Este é o Bode na Sala, o podcast da família empresária. Neste episódio número 24, Marcos Hittner apresenta o conceito de assimetria e os seus impactos no monitoramento e na capacidade de atrair investidores nas empresas de família. Fique conosco e desfrute deste podcast importante e especial. Nessa minha carreira em que eu acompanho a gestão de empresas de todos os tamanhos, em pouco mais de 25 anos, um ponto crítico que observo é a tomada de decisão pela alta direção ou pelo presidente e como algumas delas podem levar a empresa à ruína. E eu penso como é que os acionistas permitiram isso, como é que isso foi acontecer. E quem que é o vilão na maior parte das vezes? A assimetria de informações pode ser um desses vilões. Assimetria e equidade? Vamos direto ao ponto de impacto dessas duas coisas na perenidade da empresa, principalmente na questão de conflitos. Os conflitos estão sempre aparecendo, naturalmente, em função da separação de gestão e propriedade. Agora, como que esses conflitos podem aparecer de maneira mais nociva, remetendo a nossa atenção aos temas da semana? Por exemplo, quando nas empresas limitadas ou de capital fechado, o controle dos votos é distorcido e os minoritários são sistematicamente impedidos de influenciar a tomada de decisão da empresa, em função desta não equidade de direitos. Equidade é uma ação, um voto. É a solução para reduzir ou eliminar as preocupações dos minoritários em relação ao poder de decisão dos majoritários é que se existam regras claras e que existam mecanismos para lidar com casos de conflitos graves. Então, esse ponto para garantir a equidade passa pela elaboração de um bom contrato, um bom acordo de acionistas. E neste acordo contemplar as preocupações de como lidar nesses casos em que os minoritários se sintam prejudicados. Sobre o outro tema da semana, assimetria, vamos colocar uma situação em que o sócio gestor, ou presidente, ou diretor-geral da empresa tem o conhecimento profundo sobre praticamente todas as áreas da empresa e outros cotistas ou acionistas têm menos acesso a essa informação. Imagine então quais tipos de conflitos podem ser gerados quando o gestor vai colocar temas para votação ou deliberação num assunto em que ele detém toda essa informação e quer que a alternativa escolhida seja a alternativa que mais lhe convém, como pessoa, como sócio, como gestor. E essa alternativa pode não ser o ideal para a sociedade. Talvez seja prejudicial para o interesse de alguns ou alguns grupos de acionistas, que podem acabar votando a favor dessa alternativa por não terem informação. Eles vão oferecer um voto desinformado. Isso é prejudicial, né, para eles como acionistas, para a empresa, e é oriundo então da assimetria de informação. Nas empresas que dispõem de boa governança, as informações necessárias para a tomada da melhor decisão pelos cotistas tem que ser sistematicamente organizada e disponibilizada para todo mundo. Para todo mundo não, para os acionistas que têm que saber que vão participar da votação ou deliberação ou escolha de alternativas da empresa. Simplesmente porque isso visa a sustentabilidade e a perenidade da empresa. Algo deveria ser o interesse de todos, né? Nas empresas de boa governança deve ser o interesse de todos que as informações sejam distribuídas de maneira simétrica, para que as votações sejam justas, né?
e não influenciadas pela falta de informação. Resumindo o que eu falei aqui, a falta de equidade e a assimetria de informações são um enorme risco para a sociedade, porque elas fomentam decisões e comportamentos nocivos, além de fomentar conflitos. E os conflitos entre sócios, existem várias estatísticas que podem ser consultadas, são um dos principais fatores de mortalidade empresarial. Então eu deixo aqui com pergunta para você refletir, quando você olhar para a sua própria empresa ou outra empresa que seja objeto do seu estudo, em que grau todos os cotistas têm acesso à informação, em termos de quantidade e qualidade? Será que todos sabem o que os sócios mais envolvidos na gestão, o sócio gestor ou o presidente da empresa sabe? E eles são capazes de tomar decisões sobre temas de interesse com toda a informação necessária? Além da informação, será que eles possuem direitos equivalentes à sua participação na sociedade? Este tema da equidade, em que eles têm a mesma capacidade de votar, proporcional à sua participação no capital social da empresa? Esse é o estado desejado da gestão e da governança nas empresas. Proteger os interesses de todos, inclusive dos minoritários, obviamente, reduzir conflitos entre os sócios e deixar muito claro o que se espera da gestão. Esse é o nirvana da governança. E este é o cenário recomendado pelo Instituto Empresa de Família. Existem vários caminhos para a longevidade da empresa e nós queremos apoiá-lo a colocar a sua empresa nesse caminho. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio!